Olá, boa noite para você. A partir de agora você acompanha uma edição especial do Hora News com as informações sobre o coronavírus no Brasil e pelo mundo. Um vírus com as características ainda sendo descobertas transformou o cenário mundial e trouxe de volta imagens que lembram tempos de guerra. Aqui no Brasil, já são mais de 1.200 casos da doença, que está presente em todos os estados do país, assim como no Distrito Federal. São Paulo e Rio de Janeiro concentram a maior quantidade de casos de coronavírus. Por isso, uma ação simples se tornou tão importante. Fique em casa o máximo que você puder. Essa medida faz com que a circulação do vírus entre a população diminua. Em todo o mundo, já são pelo menos 14 mil mortos. Por isso, nós preparamos essa edição especial do Hora News com 2 horas de duração, com uma série de conteúdos sobre a doença, além de entrevistas que vão nos ajudar a entender mais sobre esse momento que estamos vivendo. Nas pequenas e grandes cidades, entre as cenas que impressionam, pessoas esvaziam as prateleiras dos supermercados para estocar alimentos, álcool em gel e até papel higiênico. Egoísmo, pânico ou instinto de sobrevivência? O carrinho de compras da Sandra está mais cheio do que o normal e as idas ao supermercado ficaram mais frequentes. Eu comprava semanalmente, eu tô comprando para 2 semanas, porque eu não sei se a semana que vem vai ter. Preocupação idêntica à da Renata, que fez uma compra ainda maior. Eu sei que falte, eu tenho uma mãe de idade, então não quero que ela fique saindo tanto para comprar, para ir em lugares públicos. Essa preocupação já provoca alguns espaços vazios nos supermercados, principalmente de produtos de higiene e limpeza. Em Goiânia, os sabonetes sumiram das prateleiras e o mercado ficou com filas enormes. A maior procura é por álcool gel. Em Natal, onde ainda tem o produto, filas para esperar a vez. A venda é limitada por pessoa. Minha esposa já tem ido em farmácias, em outros locais e não tinha encontrado. Agora é aumentar os pedidos para chegar mais. Em Recife, o álcool gel também está em falta nos supermercados. Neste de São Paulo, assim que chegou uma nova remessa, a Vanessa pegou logo 2 embalagens grandes. Eu tenho uma bebê de 50 dias, imagina o desespero, né? Então vamos garantir, né? Vamos estocar. Eu acho que vou levar o 3º ainda para garantir. Os clientes estão levando mais, mas não estamos tendo dificuldade até o momento de reposição de vendas. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, não foi informado nenhum problema de desabastecimento no país. Apenas de reposição, devido a um movimento maior de consumidores no último fim de semana. A associação garante que não há risco de faltar mercadorias, porque os supermercados estão preparados para aumentar o abastecimento, se for necessário. O que explica então o pânico das pessoas que estocam produtos? Segundo este psiquiatra, o futuro com o cenário incerto leva à instabilidade emocional. Quando a gente fala em desastres naturais, por exemplo, os mercados se preparam, as pessoas se preparam porque sabem que aquela época é de furacão ou de um maremoto, etc., tsunami. Geralmente é uma coisa que dá para prever. A pandemia, até janeiro estava só na China, ninguém estava muito preocupado, aí teve o primeiro caso e de repente quadruplicou mais do que 100 vezes o número de casos em 2 semanas. Então as pessoas falam, opa, isso gera pânico. No exterior, esse efeito já causa consequências mais sérias. Em Londres, na Inglaterra, prateleiras de arroz e macarrão ficaram vazias. Na Tailândia, carrinhos cheios e um movimento muito acima do normal nos supermercados também provocam escassez de mercadorias, apesar do apelo do primeiro-ministro para que as pessoas não estoquem produtos. O mesmo acontece nos Estados Unidos. Neste supermercado de Los Angeles, o estoque de álcool gel e lenços para higienizar as mãos acabou. Aqui no Brasil, a Luciana entrou nessa onda de pânico e comprou bem mais rolos de papel do que precisava. Na dúvida, eu prefiro garantir, pelo menos para os próximos dias. Se começar esse volume e faltar na indústria, com certeza esses preços vão aumentar. A gente quer que as pessoas pensem um pouco nos outros e não só em si. Isso é uma das formas da gente até fazer o bem, mesmo em situação de crise. Por São Paulo ser o estado mais atingido, o governo estadual decretou quarentena para todas as cidades a partir de terça-feira. A medida determina o fechamento do comércio e de serviços não essenciais.
O apelo é para que as pessoas só saiam de casa em situações extremamente necessárias. Na pandemia, tem quem compre pão assim. A forma mais segura de sair na rua hoje, pegar o elevador, alguma coisa de máscara e luva. Mas almoçar na mesa do restaurante vai ficar para depois. A partir da próxima terça-feira até o dia 7 de abril, os consumidores só vão poder entrar para comprar. Levem a sério esta pandemia. Isto não é férias, isto não é brincadeira. Tem bairros que parece que o dia a dia não mudou. Isto é muito sério. Isso tem que ter a compreensão da gravidade para cada um e para os seus familiares. Neste sábado ainda tinha gente aproveitando para sair de casa. Mas os bares não vão poder receber mais clientes a partir do dia 24 em São Paulo. Os donos de restaurantes e lanchonetes podem fechar por 15 dias ou manter os funcionários trabalhando dentro dos estabelecimentos. A ideia é que os clientes não saiam mesmo de casa para diminuir o risco do vírus se espalhar. A gente vai trabalhar só com a parte de delivery e a parte de mercado, né? A parte de buffet a gente pretende anular, né? Porque não vai poder mais trabalhar com a parte de buffet. Supermercados, farmácias, bancos, lotéricas, postos de combustíveis e serviços considerados essenciais, como clínicas e hospitais, vão poder ficar abertos. Não haverá restrições para o transporte público, carros por aplicativo e táxis. Nenhuma medida aqui anunciada é restritiva ao trabalho das indústrias. As indústrias não têm atendimento público. É fundamental que a indústria de alimentos, a indústria de produtos, de forma geral, sem nenhuma exceção, continuem funcionando regularmente com os cuidados devidos no atendimento e no funcionamento aos seus funcionários. Bailes e festas, mesmo que em locais abertos, estão proibidos. Não é hora de fazer nenhum tipo de celebração. Fiquem em casa. E, nesse sentido, quero dizer que Bruno Covas e eu vamos adotar medidas policiais para evitar aglomerações, bailes, festas funk ou de qualquer natureza, seja na capital de São Paulo, seja em qualquer outra cidade no estado de São Paulo. São Paulo tem 15 mortes registradas por Covid-19. Hoje é o 8º dia após a determinação da transmissão comunitária no estado de São Paulo. Então, são medidas importantíssimas, no tempo adequado, que consistem com o melhor que nós estamos vendo de decisões no mundo e respaldada por todos os critérios científicos. Mesmo em locais permitidos para compras, o ideal é saber exatamente o que vai levar e não ficar mais tempo além do necessário. Não é apenas um ato relacionado à vigilância sanitária permanecer dentro de casa. É um ato de humanidade, de respeito ao próximo, de respeito à sua família, aos amigos, aos conhecidos. Insistir para que as pessoas possam permanecer em casa o máximo que puderem. Pois é, mesmo com as quarentenas determinadas pelos estados, como foi o caso de São Paulo, que nós acabamos de mostrar, para quem tem que sair para trabalhar, fica a dúvida: o que fazer ao voltar para casa? Como não contaminar o ambiente com as roupas e calçados usados na rua? Surgem dúvidas também em relação ao contato com a família. Devemos abraçar e beijar os nossos parceiros e filhos, como sempre fizemos? Vamos tirar essas dúvidas para você agora. Ao chegar em casa, o que a gente tem que fazer para deixar o coronavírus do lado de fora? Lavar as mãos, tirar os sapatos, lavar as roupas, não ter contato com o companheiro antes de tomar banho? Pois é, essas dúvidas a gente vai tirar agora com o Dr. Bactéria, aqui na casa da Solange. Vambora? E a primeira recomendação: não cumprimentar, mas tocando, tá? Então, beijo, abraço, aperto de mão tem que ser trocado por um aceno, um abaixa-cabeça, qualquer coisa que não toque, tá? Então já começamos bem. A segunda coisa, ao entrar, tem um capacho. Então, nós vamos passar o pé no capacho, que nesse momento nós vamos eliminar cerca de 80, 85% da contaminação que nós trazemos da rua aqui para casa. Ao passar da porta, lave bem as mãos ou passe álcool gel.
Álcool gel, sabão, lavar 20 segundos, né? As recomendações a gente está seguindo aqui em casa. E na hora de fazer a higiene dos sapatos... Vamos utilizar um desinfetante caseiro, um desinfetante doméstico, né? Você vai molhar uma escova e vai passar na sola do sapato. Colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio em cada maneira, só um pouquinho. E depois nós vamos colocar no local que seja ventilado, nunca no sol. E o que fazer com as roupas sujas? Independente, já devia ser um costume as pessoas trocarem a roupa de quando elas estão na rua, para que ela tenha muito contato. Não precisa também ter uma neura de vou chegar, desinfetar tudo, a não ser que de repente você foi no hospital, teve contato com alguém contaminado, ou teve contato, você vai atender uma pessoa que estava com coronavírus. Aí tudo bem, então já se vai atender, inclusive até indicado você usar um jaleco, né? Agora, isso daqui, essas roupas contaminadas que a gente fala, o que você tem que fazer? Um balde, desinfetante doméstico puro, joga, deixa 10 minutinhos, depois você tira e coloca na máquina de lavar. A recomendação é não compartilhar objetos pessoais dentro de casa, como, por exemplo, taças e talheres. E essa é uma das principais dúvidas da Solange, não é? Verdade. Eu quero saber, por exemplo, se eu for usar um garfo, for comer uma frutinha e eu não posso usar esse mesmo garfo com meu filho, e depois também na higienização, quanto tempo eu tenho que esperar para poder usar de novo aquele talher ou outra pessoa usar. Usou? Lava. Tá? Não precisa ter nenhum problema, nenhuma crise, nada desse negócio de desinfetar, esterilizar. Não, louça normal. Mas se alguma pessoa da casa estiver contaminada com o vírus, a higiene com esses objetos precisa ser redobrada. 2 métodos. Ou você pega 1 litro de água e coloca 2 colheres de sopa de água sanitária, ou então você usa vinagre branco puro. Temos que manter alguma distância, por exemplo, aqui nós estamos bem pertinho, a gente fica em família assim, né? Isso temos que evitar. Não, se ninguém estiver com nenhum sintoma de coronavírus, né, você pode ficar junto, né? Não vai também ter esse distanciamento tão grande familiar, né? E num caso de alguma pessoa da casa com coronavírus, esse momento aqui poderia existir? De modo algum. A pessoa com coronavírus, ela tem que ser isolada, tá? Aliás, a pessoa que tem que se isolar, né? Que a pessoa tem que pensar nos familiares dela. Nesse momento, há também a preocupação com os cuidados especiais com os índios, que fazem parte do grupo de risco do coronavírus. Representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena estão indo às aldeias para dar orientações no combate à doença. O novo coronavírus também é o assunto da vez entre os indígenas da aldeia Copenoti, em Avaí. Até cartaz feito pelas crianças fala sobre os cuidados para a comunidade. Para que todos estejam preparados no enfrentamento da doença, eles receberam orientações para evitar a contaminação. Nossa preocupação, além dos nossos indígenas, de uma forma geral, já ser um grupo de risco, a gente tem dentro da comunidade outros grupos de risco que também a gente vê que possuem um agravamento da doença, né? A gente tem um número aí de hipertenso, diabético, muitos idosos dentro da comunidade. Crianças, adultos e idosos receberam orientações de higiene pessoal e aprenderam a usar o álcool em gel da maneira correta. Um hábito que não fazia parte da rotina. No primeiro momento a gente acreditou que fosse ter grandes dificuldades, mas a gente está tendo uma adesão boa, né? Tanto das outras medidas quanto da higienização das mãos. A Manu, de apenas 6 anos, aprendeu direitinho o que deve fazer. Tem que ter a distância. E também não, quando que passar o em gel, daí não pode encostar em nada. Mesmo antes das orientações, algumas medidas já haviam sido tomadas pelos indígenas. Entre elas, a limitação da entrada e saída de pessoas na aldeia, principalmente de idosos. Segundo o cacique, são mais de 200 povos indígenas no Brasil. No estado de São Paulo, são 60 aldeias. O trabalho de orientação não para por aqui. As equipes da Secretaria Especial de Saúde Indígena irão visitar todas as residências dentro da aldeia. Esse gel que está passando na mão, né, é muito importante para nós, que evitar essa doença, né, que está em geral, né.
E em meio à pandemia, começa amanhã a vacinação contra a gripe. A campanha foi antecipada pelo Ministério da Saúde como uma das medidas para proteger a população contra as doenças respiratórias e dar mais precisão aos diagnósticos de coronavírus. As vacinas contra o H1N1 e outros 2 subtipos da doença já estão sendo levadas para os 52 postos de saúde de Marília. Numa primeira fase, serão oferecidas 12 mil doses. O Ministério da Saúde enfatiza que esta primeira leva de vacinas será destinada aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate às doenças e também à população idosa. Nessa primeira fase serão somente os idosos e os profissionais da saúde. Nós recebemos uma pequena quantidade de dose, que é feita pelo próprio Estado, e nas próximas fases nós vamos atender a população gradualmente. Todo mundo vai ser vacinado, mas nessa primeira fase é bom que fique registrado, somente idosos e os profissionais da saúde. Nas próximas semanas, mais doses serão disponibilizadas. A vacina contra o H1N1 e seus subtipos não protegem contra o corona, mas como os sintomas das duas doenças são parecidos na fase inicial, os médicos vão poder fazer o diagnóstico de forma mais eficaz. Agora, no inverno, nós vamos ter 2 doenças circulando. Nós vamos ter o Covid-19, que é a introdução de um vírus novo, que também é uma gripe, e nós vamos estar também com a influenza. A ideia é a gente proteger esses vulneráveis. A nova recomendação do Ministério da Saúde é que nos 2 casos, ou seja, tanto no Covid quanto no H1N1, o paciente deve ficar em quarentena de pelo menos 14 dias. O mundo vive um risco sério por causa do coronavírus, mas mesmo assim muita gente acaba divulgando notícias falsas, principalmente por meio das redes sociais. A dica é sempre conferir se as informações são de fontes confiáveis, como os órgãos oficiais. Além disso, vale também o cuidado, até mesmo para não cair em golpes. Só nos últimos 4 dias, o Kelton conta que triplicou o número de informações falsas que ele recebeu via aplicativos de mensagem. Chegou uma para mim que eu até ri bastante, mas é algo muito sério. Olha, você vai preencher um cadastro colocando seu nome, seu e-mail, seu telefone e seu CPF e você vai detectar se tem um coronavírus. Agora imagina, você dando esses dados para uma pessoa que está se aproveitando de uma situação que está abrangendo também esse fraudador, para poder já tirar proveito. As notícias falsas, ao invés de informar e esclarecer, causam pânico na população, principalmente neste momento de pandemia. Elas são divulgadas para confundir, para que as pessoas que recebem as informações possam disseminar essas notícias falsas como sendo verdadeiras. Então, para além de um erro de informação, a ideia é exatamente fazer com que haja uma grande confusão dentro do contexto da informação. Ao receber uma informação, é necessário checar as fontes e conferir se são de órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde ou a Organização Mundial da Saúde, para não ser vítima de uma fake news. O Kelton tem seguido à risca essas recomendações. E para evitar mais fake news, tem orientado a família e os amigos. Primeiro apurar, verificar, constatar para poder repassar. Divulgar notícias falsas podem atrapalhar, né? Então, muito cuidado com o que você compartilha nas redes sociais. A principal recomendação para não contrair qualquer vírus é lavar bem as mãos e não tocar nas mucosas do rosto, como na boca, nariz, olhos e ouvidos. Mas essa orientação, que parece simples, é esquecida em segundos. Isso porque mudar o hábito de uma vida inteira não é tão fácil assim. Não toque o rosto. A orientação é clara, mas difícil de ser seguida até por autoridades que recomendam os cuidados contra o novo coronavírus. Mão no rosto, boca, nariz, exatamente o contrário do que devemos fazer. O perigo é encostar nas mucosas do nariz, olhos e boca, o tecido mole que recobre as cavidades da face. A tua pele, ela é um bloqueio. Então, não é que você vai pegar o vírus pela pele, mas as mucosas, o nariz, a boca, o olho, não tem essa proteção, tá? E ela tem secreções que vão para dentro e para fora do corpo. Então, a gente pega o vírus por aí. Estamos reforçando a lavagem das mãos, uso do álcool em gel e ficando mais afastado das pessoas. Mas manter as mãos longe do rosto
é um desafio. Porque é costume, né? Às vezes coça, às vezes irrita. Quando coça, nós tentamos fazer assim, passar um paninho aqui. Cuidado com esse dedo. Com o dedo não pode. Até hoje os cientistas não conseguiram decifrar o que nos leva a tocar tantas vezes o rosto. Entre as hipóteses, uma tentativa de se acalmar, manter a concentração, um tipo de comunicação ou até mesmo uma paquera involuntária. O fato é que, mais do que nunca, precisamos controlar esse hábito, muitas vezes irracional. Em 2015, uma pesquisa na Austrália mostrou que estudantes de medicina tocavam o rosto pelo menos 23 vezes por hora, incluindo contato frequente com a boca, nariz e olhos. Ou seja, mesmo sabendo dos efeitos nocivos, a mania do toque persiste. Por isso a importância de manter as mãos sempre muito limpas. Eu sempre estou indo nos banheiros públicos, lavando a mão o tempo todo no sabão, o tempo todo. Apesar do sol e calor, as áreas de lazer do condomínio onde a Poliana mora estão vazias. Ela tem o cuidado de usar álcool no elevador, mas basta um pequeno descuido e a mão vai à boca. É automático, a mão direto no rosto, né? Principalmente. Então tudo que a gente toca, a gente coloca na boca, no rosto, nos olhos, no cabelo. A filha da Poliana tem 4 anos. Se para os adultos seguir a recomendação é difícil, imagina para uma criança. E o tempo todo ensinando a não pôr a mãozinha na boca, pedindo para que lembre, né, da área principalmente do rosto. O pediatra explica que é importante orientar as crianças, mas não dá para contar só com isso. A minha opinião é que não deve se levar as crianças para a escola nos próximos 21 dias. A gente tem que fazer essa solenoide, essa curva, baixar para não atingir picos muito altos e para a gente ter leitos para internar todo mundo caso se faça necessário. Bom, você viu aí quais são as portas de entrada para o coronavírus e alguns cuidados que precisamos tomar para evitar a doença. Nosso convidado agora para falar com a gente, ele fala direto de Boston, nos Estados Unidos. O Paulo José Martins Bispo é brasileiro, pesquisador especializado em doenças infecciosas. Atualmente ele trabalha como professor assistente no Massachusetts Pioneer Infirmary da Escola de Medicina de Harvard. Paulo, muito boa noite para você. Obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para falar com a gente. Boa noite, eu que agradeço o convite. Paulo, é claro que antes da gente explorar os seus conhecimentos científicos sobre o coronavírus, é preciso perguntar sobre a sua experiência aí como morador de Massachusetts. Os Estados Unidos têm quase 30 mil casos e as medidas restritivas estão aumentando. As pessoas entendem a gravidade dessa doença? Olha, as pessoas estão começando a entender a gravidade agora, eu acho. À medida que a epidemia cresce rapidamente, os governos locais começam a implementar medidas sérias de contenção e da disseminação, a população então começa a criar a percepção de que essa epidemia é de fato uma epidemia grave. Aqui no estado de Massachusetts, o governador declarou estado de emergência no dia 10 de março. E como resultado, as universidades, escolas, igrejas, todos os ambientes públicos com aglomeração, eles fecharam, restaurantes só trabalham com entregas e reuniões de trabalho, conferências científicas foram todas canceladas. Nós estamos fazendo tudo isso virtualmente, utilizando ferramentas como essa. Uma parte considerável da população que pode trabalhar de casa está fazendo já quarentena, está em isolamento e trabalhando de casa. É o que o Brasil começa a fazer nesse momento. Para vocês que estudam e lidam diariamente com doenças infecciosas, o isolamento é mesmo fundamental para frear o coronavírus? Sim, o distanciamento social, a gente chama isso de distanciamento social, é fundamental para a contenção dessa epidemia, Tiago. Essa é uma doença transmitida de pessoa para pessoa por meio de gotículas respiratórias. Uma pessoa infectada, a cada vez que tosse, espirra, produz gotículas contaminadas com vírus que podem se espalhar por uma distância mais ou menos de até 2 metros. Quando temos contatos próximos com pessoas infectadas e entramos em contato com essas gotículas contaminadas com o vírus, nós podemos então adquirir o coronavírus. Esse é um vírus que tem uma capacidade de transmissibilidade muito alta e o isolamento é importante para que nós possamos diminuir o número de casos e desacelerar a velocidade da curva de crescimento da epidemia. Os epidemiologistas chamam isso de achatamento da curva. Por que isso é importante? Imagine que nós tenhamos durante essa epidemia cerca de 50 mil casos de infectados aí no Brasil.
se todos esses casos se concentrarem no começo da epidemia, num tempo curto de tempo, o sistema de saúde não dará conta de tratar dos casos graves, daqueles pacientes que têm doença severa e que desenvolvem pneumonia grave, que precisa de tratamento e internação. Se nós conseguimos achatar essa curva, se nós conseguimos fazer com que a curva da epidemia seja um pouco mais lenta, esses casos são distribuídos pelo tempo, isso desafoga o sistema de saúde e o sistema de saúde consegue, então, tratar dos casos mais sérios. Esse é um momento de união, de cuidado uns para com os outros. Nós precisamos refletir sobre o nosso papel durante esse período para auxiliar as autoridades de saúde na contenção da epidemia. Quem puder ficar em casa, trabalhar de casa, por favor, faça. Mas fique em casa mesmo. Quarentena é isolamento, distanciamento social não são férias. Tá certo, Paulo. E os cientistas estão numa corrida contra o tempo? E o que se sabe até agora sobre a Covid-19 é suficiente para que se descubra não só medicamentos, como também uma vacina no futuro? Ou temos muito ainda que entender sobre essa doença? Olha, nós ainda temos muito para aprender em relação a esse novo coronavírus e a doença que ele causa, mas existem muitos coronavírus que causam doenças humanas, em geral doença respiratória leve, moderada, parecida com um resfriado comum. Alguns desses coronavírus causam doenças mais graves e nós já tivemos 2 epidemias no passado causadas por coronavírus, de proporção menor do que essa. Portanto, nós temos já um conhecimento sobre a família desses vírus que vai com certeza auxiliar muito no desenvolvimento de novas vacinas e terapias. Certo. E os trabalhos científicos em busca de medicamentos e imunização por aí receberam algum tipo de estímulo do governo Trump? O governo federal americano tem tido interesse, obviamente, em estimular a criação de uma vacina e também de algum tratamento que possa ser utilizado agora, já durante o crescimento da epidemia aqui nos Estados Unidos. O Instituto Nacional de Saúde americano, que é chamado de NIH, está bastante envolvido e dando suporte financeiro para alguns ensaios clínicos que estão testando a efetividade de uma nova vacina. Esse protocolo já está em andamento na cidade de Seattle, no estado de Washington, e existem vários outros protocolos para avaliar novas modalidades de tratamento, incluindo o uso de uma droga chamada hidroxicloroquina, que tem sido bastante comentada na mídia. E aqui, então, vale lembrar que esses estudos com essa droga, hidroxicloroquina e outras drogas ainda estão em fase embrionária e estão ainda começando, esses pesquisadores estão começando a selecionar paciente para esses estudos. Esse medicamento, a hidroxicloroquina, ainda não é aprovada para amplo uso em pacientes com a Covid-19 e também não há evidências sólidas na literatura que essa droga funcionaria em larga escala para o tratamento de casos graves ou para prevenção. Então, aqui fica um recado importante para a população. Não corram para as farmácias para comprar esse medicamento para ser utilizado para prevenção. Eu repito, não há evidências ainda de que ela possa prevenir a infecção por coronavírus e a população não deve se automedicar com esse remédio por 2 motivos principais. Algumas pessoas podem ter efeitos colaterais sérios com esse medicamento, principalmente cardíacos, e o uso deve acontecer sob supervisão médica estrita. Esse remédio é atualmente utilizado por pessoas com doença autoimune também. Então, se a população que não precisa comprar para fazer uma prevenção que a gente não tem evidência que funcione ou não, vai faltar para quem realmente precisa o medicamento. Ô Paulo, só para esclarecer, esse medicamento que você falou agora é sobre aquele medicamento da malária ou não? São medicamentos diferentes? Esse mesmo, a hidroxicloroquina é uma modificação da cloroquina que também é utilizada para o tratamento de malária. A hidroxicloroquina, além de tratar a malária, ela tem um efeito modulador do sistema imunológico também. Por isso ela é utilizada para o tratamento, para o manejo clínico de algumas doenças autoimunes, como o lúpus e como a artrite reumatoide. Espera-se que esse efeito no sistema imunológico, modulatório do sistema imunológico, possa ser um efeito positivo para os pacientes que tenham doença grave causada pelo coronavírus, porque esses pacientes com doença grave, eles têm uma resposta inflamatória muito exacerbada, com produção de muitas moléculas que são chamadas de citoquinas, são moléculas do sistema imunológico, de comunicação do sistema imunológico e que exacerbam bastante a inflamação no pulmão. Então, espera-se que essa droga possa ter esse efeito, além de ter um efeito também de inibição
do acoplamento do vírus na célula. Mas ainda, como eu disse, ainda são evidências muito pequenas e os estudos clínicos, os clinical trials aqui nos Estados Unidos ainda estão só começando. Tá certo. Agora, fala-se muito a respeito do grau de contaminação da Covid-19. O coronavírus surpreendeu o mundo científico pela sua capacidade de se espalhar. Ou isso é normal quando falamos de um vírus como esse? Sim, os vírus da família dos coronavírus têm uma capacidade de disseminação alta. Muitos, como eu disse, causam doenças leves, como resfriado comum, e circulam bastante entre a população nas épocas do ano com maior número de casos de resfriado, como nas estações mais frias. A diferença desse novo vírus é que, além de ser transmitido com muita facilidade, uma parte das pessoas infectadas desenvolve doença mais severa, incluindo aqueles que desenvolvem pneumonia grave e precisam de internação e de tratamento intensivo. Agora, tem uma dúvida muito comum também. Quem pega o coronavírus fica imune depois ou há casos de reinfecção da doença? Como é que isso funciona? Eu acho que ainda é um pouco prematuro para a gente saber disso, né? Nós precisamos esperar mais tempo e ver o que irá acontecer com os pacientes que foram infectados durante essa epidemia, se eles ficarão ou não imunes e se há casos de reinfecção. Hoje é difícil responder essa pergunta com firmeza e com segurança. Ô Paulo, parece repetitivo, mas é sempre importante a gente falar dos cuidados com as mãos nesse momento, não é verdade? Sim, claro. Falar disso nunca é demais. Doenças como essa, transmitidas de pessoa para pessoa por secreções respiratórias, as mãos acabam servindo como um veículo importante de transmissão. Nós podemos contaminar as mãos com o coronavírus pelo aperto de mãos com alguém infectado ou tocando em superfícies contaminadas pelo coronavírus. Por isso é muito importante lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos e, na impossibilidade, utilizar álcool em gel. É importante também desinfetar as superfícies que nós tocamos com frequência durante o dia, como mesas, maçanetas de porta, torneira, as superfícies sólidas das nossas cozinhas, dos nossos banheiros, interruptor de luz, teclado de computador e também, e talvez principalmente, os nossos telefones que nós utilizamos tanto durante o dia. A água sanitária com cloro é boa para fazer a desinfecção de superfícies? Sim, a água sanitária com cloro é boa para fazer a desinfecção de superfícies, o álcool a 70% também é boa para fazer a desinfecção e alguns dos produtos de desinfetantes que nós compramos e que nós utilizamos normalmente para fazer a limpeza das nossas casas, eles têm produtos desinfectantes que têm ação contra os coronavírus. Geralmente existe uma lista de patógenos, de micro-organismos que esses desinfetantes matam. Essa lista geralmente está no rótulo do produto e quem utilizar esses produtos em casa, chequem essa lista para ver se esse produto inclui ou não o coronavírus. Tá certo. Queremos agradecer então a você, Paulo Bispo, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Bom, diante da epidemia da doença no Brasil, profissionais da área de saúde estão expostos diariamente para atender os pacientes. E muitos deles estão trabalhando sem proteção básica. A nossa equipe flagrou a falta de cuidados em algumas unidades de saúde. Eles estão na linha de frente da batalha contra o coronavírus, mas nem todos têm como se defender. Repórteres do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV flagraram profissionais de saúde sem máscaras e luvas em algumas unidades de saúde aqui na capital paulista. A cidade tem o maior número de casos da doença no Brasil. Em frente ao posto, a funcionária da triagem diz que as máscaras são para médicos e enfermeiros. É só os profissionais que estão na linha de frente, médicos, a gente está... Nesta outra unidade, não tem álcool em gel no balcão de atendimento. Funcionários e este segurança também não usam proteção no rosto. Você tem medo de ficar sem máscara, não? A servidora deste outro posto poderia se proteger, mas está se arriscando, além de expor quem tem contato com ela. Não, eu sou de máscara. Tirei agora ali, ó. O infectologista alerta que o uso dos equipamentos de proteção é indispensável para os profissionais de saúde. Uma pessoa que está na recepção, geralmente o que ela vai precisar basicamente da máscara, ela pode usar luvas, mas o mais importante é ter o álcool gel para ele higienizar as mãos. Na experiência chinesa e da Europa,
a contaminação de profissionais de saúde foi muito alta, porque a carga, ou seja, número de pacientes, a quantidade de vezes que o profissional é exposto é muito maior do que a população comum. Por isso que é inadmissível que ele não tenha todos os recursos disponíveis para fazer a prevenção. Escolas, parques e comércios estão fechados para diminuir a circulação do coronavírus em São Paulo. Só mesmo quem tem um bom motivo pode sair de casa, como os pacientes que apresentam sintomas da doença. Mas as autoridades sanitárias reforçam a importância de só procurar ajuda médica em alguns casos. Febre baixa, coriza, secreção, espirros, uma dor de garganta, uma dor de cabeça leve. Para este quadro não é necessário ir ao posto de saúde. E o quadro que as pessoas precisam procurar o posto de saúde é quando a pessoa tem febre, tem a tosse, mas ela começa a ter falta de ar, mostrando que os pulmões estão envolvidos. Os idosos representam o maior grupo de risco do coronavírus e devem levar muito a sério o isolamento social. Só que mesmo em casa, é importante manter o corpo ativo. E para amenizar os efeitos da quarentena, especialistas dão dicas de atividades que podem ser feitas em casa. Vamos mostrar algumas atividades que os idosos podem fazer sem sair às ruas durante a quarentena. Quem explica é esta especialista em reabilitação cognitiva, começando por um item que está na casa de todo mundo, a vassoura. Um exercício que estimula a musculatura, a atenção e a memória, com movimentos nos braços e pernas. Você pode estar ali assistindo a televisão, você vai assistir muita televisão, e pegar a vassoura, colocar no seu pé e ficar levantando a vassoura de forma lúdica, ou ficar fazendo esse movimento com o braço, cima e embaixo, movimentos leves, e aí você vai estar ativando a musculatura e também a sua atenção. Outro exercício é feito com uma bolinha em borracha. A bolinha, essa daqui, ela tem os pequenos triângulozinhos, né, que é para dar uma sensação de incômodo mesmo na mão, e você vai assistindo a televisão, conversando com alguém, fazendo exercício. Você vai estar trabalhando o enrijecimento muscular das mãos, né? Você vai estar sempre trabalhando, você trabalha a pinça e você também vai ter uma diversão, né? Uma distração. A música resgata memórias dos idosos e a leitura os leva a um lugar lúdico, sem sair de casa. Remeter à questão da memória, porque existe a musicoterapia que faz essa ativação no cérebro. Então, você pode escutar uma música, ouvir uma música que você gosta, está buscando essa alimentação do seu sistema límbico emocional na parte da serotonina. Este médico geriatra alerta que os idosos mais ativos, ao ficarem parados em casa, podem sofrer perdas musculares. Alguns exercícios para o fortalecimento da musculatura também são recomendados, como este feito na parede, para o fortalecimento das pernas. Encostando aqui, já começou o exercício. Aí você vai afastando e vai abaixando. À medida que você abaixa, o peso vai aumentando. E você vai tendo um exercício resistivo, né? E a pessoa vai no limite dela e ela pode fazer isso repetidamente. Ela faz, agora eu estou aqui, vou contar 30 segundos, por exemplo. Aí eu vou, descanso, aí depois eu volto de novo, mais 30 segundos. E este outro, que pode ser feito com sacos de feijão ou arroz, para o fortalecimento dos braços e ombros. Um saco de feijão, você segurando ele aqui, você consegue fazer o bíceps, você consegue exercitar o braço. Você consegue exercitar o ombro, né? Você consegue fazer movimentos em que você ganha um pouco de massa muscular ou previne a perda de massa muscular, que é o que pode trazer prejuízo funcional para o paciente. Bom, essa semana o Brasil passou a experimentar o pior do coronavírus, as mortes. É algo que nos assusta e muitas vezes levanta perguntas sobre o que acontece com a evolução dessa doença a ponto de ela matar. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos para conversar com a gente agora a pneumologista Renata Arbex. Doutora, muito boa noite. Obrigado por aceitar o convite da Record News. Eu que agradeço a oportunidade e vamos todos nos ajudar. Pois é, para começar, já há algum tempo estamos falando aí em pandemia. Quando a Organização Mundial da Saúde classificou assim a disseminação da Covid-19 no mundo, a gente já deveria ter tomado as medidas drásticas de contenção, como o isolamento social? Na verdade, assim,
Tiago, agora nós temos um grande problema. Independente do que foi feito ou não, o que eu vejo é que as pessoas ainda não estão conscientes, apesar de tanta gente, vocês das mídias estarem falando, nós enquanto médicos nas mídias sociais, as pessoas não estão tendo consciência do que tem que fazer, tá? Então, independente, eu acho, do que foi feito ou não, nós temos que tomar essa conscientização de isolamento social real, tá? Tanto da limpeza das mãos, da higienização que a gente tem que fazer, mas o isolamento social é algo que realmente me preocupa muito, o tanto que as pessoas não estão tendo essa conscientização. Pois é, então, se o pessoal não levar a sério esse tipo de isolamento social, todo mundo vai acabar pegando o coronavírus em algum momento, não é? Perfeito. Todo mundo vai pegar o coronavírus em algum momento durante o que nós temos aí pela frente. É um vírus que chegou para ficar, igual H1N1 na época chegou para ficar, só que na época nós tínhamos o oseltamivir, que é uma medicação que ajudava, né, a combater. Essa nós não temos medicação. Tem alguns trabalhos pequenos, um trabalho pequeno, na verdade, que saiu essa semana com a hidroxicloroquina, a cloroquina, que foi tão polêmico nesse sentido, que é a nossa esperança, mas as pessoas já estão achando que isso é cura e não é. Não temos vacinas para isso, nós estamos aprendendo a nadar no meio do tsunami que está acontecendo. Então, a conscientização de todo mundo, de toda a população que pode ficar em casa, por favor, façam isso. Por todos os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, a equipe da limpeza dos hospitais, que é extremamente importante, e, por exemplo, militares ou quem vai abastecer os supermercados, que tem que estar na ativa. Então, isso é um aclamamento de respeito para esses profissionais. Doutora, muitos profissionais da saúde dizem que o coronavírus é como se fosse uma gripe, né? E agora a pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte: como esse vírus age no corpo humano e por que ele é tão perigoso? O que acontece é o seguinte: primeiro, que 80% das pessoas podem estar contaminadas e não sentir absolutamente nada. E nós não vamos ter teste para fazer em toda a população, somos 200 milhões de habitantes. Não vamos ter teste para isso, os testes estão direcionados para pacientes internados ou em UTI, né? O UTI já está internado, mas são esses pacientes que estão direcionados a esses testes. Muito bom. Se eu sou assintomática, eu posso passar para outras pessoas achando que comigo não tem problema nenhum. Esse está sendo um grande problema que nós estamos tendo com os jovens, que estão por aí passeando, indo para karaokê, indo para os bares, fazendo festas, achando que isso não tem problema. Então, você tem que ter a consciência individual que você pode estar contaminando outra pessoa que pode não ter a mesma sorte que você, independente de idoso ou não. Porque a gente sabe também que os jovens também estão indo para as UTIs, né? E esse tempo de tratamento, em média, de 3 semanas na ventilação mecânica, por isso que a gente está tão preocupado. Claro que a letalidade ainda mantém aqueles números nos mais idosos, acima de 80 anos, principalmente, mas acima de 60 nós temos que ficar atentos, pacientes com outras doenças associadas, tá? Mas esse vírus, ele chega, então esses 80% não vão ter sintomas, alguns vão ter um sintoma de, pode ser coceira no olho, ardor no olho, coriza, dor de garganta, né? Mas quando chega dificuldade para respirar, aí sim é a hora de procurar as urgências, né, os prontos-socorros, para te ajudar, tá bom? Inclusive para fazer diagnóstico diferencial de algumas outras doenças que também podem dar isso. Muito Doutora, bom. Esse vírus, ele chega no pulmão, que é a nossa grande preocupação, e eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso, porque esse vírus, além de... o corpo ele vai tentar defender desse vírus, e ele tenta se defender tanto que ele inunda também o pulmão. Então, nós temos 2 problemas. A própria pneumonia, né, que tem lá o que o vírus faz, onde tem a troca de ar. Então, a gente tem vários sacozinhos, que é onde acontece a troca de ar. Essa troca de ar, vamos supor que aqui seja o ar onde chega para encontrar a região onde passa o sangue que vai ser trocado de venoso, com um gás carbônico, por arterial, com oxigênio, para levar para o resto do corpo, tá? Esse lugarzinho, ele vai ficando espaçado, então a diferença
a dificuldade do oxigênio chegar no sangue também acontece, tá? Então tem a inundação dos saquinhos e pensando que aqui passa o vaso sanguíneo e isso vai sendo distanciado, fica cada vez mais o corpo com dificuldade para pegar o oxigênio e levar para todo o resto do corpo. Doutora, a gente tem que falar dos idosos também. São um grupo de risco, as grandes vítimas dessa pandemia. Se eles não quiserem ficar em casa, o que é que a gente faz? Basicamente, nós vamos ter que prender, porque assim, eles não estão conscientes. Eu peço às autoridades que tenham uma atitude mais enfática, não só com os idosos, como com todos que estão à rua, tá? Estão para a rua. Os idosos realmente, eles não estão tendo essa consciência e cabe a nós, pessoal jovem também, que não tem, eles não têm acesso tanto tem um pouco mais de dificuldade às mídias sociais, né? Tem essa dificuldade, às vezes, de entendimento. Então, às vezes tem uns que moram sozinhos, né? Então, às vezes, a gente tem que se prontificar a ajudar essas pessoas que não só entenderem, como se conscientizarem, como também, se eles precisarem de alguma coisa, ter alguém que esteja disposto a ajudá-los. E outra preocupação com essa população também, a depressão aumenta muito, a ansiedade aumenta muito. Eles têm muitas vezes mais dificuldade de se manterem ativos. Então, nós estamos com a preocupação tanto de diminuir, achatar aquela curva tantas vezes falada, como também cuidar da saúde física e mental de toda a população. Doutora, tem muito telespectador preocupado com a transmissão da doença da mãe para o filho durante a gravidez. Isso é possível? O risco é maior para os bebês? Então é o seguinte, diferente da Zika, por exemplo, né, que até a isso a gente demorou para documentar, o que acontece é assim, de novo, a gente está aprendendo a nadar no meio do tsunami. Então os trabalhos estão muito recentes, os números são muito pequenos para a gente falar algo que daqui a um mês pode mudar, tá? Por enquanto, o que a gente está orientando se for amamentar, tem que usar a máscara, tá? Porque teve um trabalho pequeno, salvo engano, de 17 pacientes que teve a chance, essa contaminação em 2 bebês, tá? Mas não se sabe se eles vão ter alguma sequela, a gente não sabe ainda. O tempo é muito curto, né? Essa pandemia veio para explicar para a gente que o tempo é muito curto quando a gente não sabe muita coisa. E estamos tentando, com o que a gente sabe, orientar todos, fazer esse pedido encarecidamente. Eu aproveito a audiência que vocês têm para que fiquem em casa, tá? Agora, quanto a bebê, a gente também tem só esse trabalho pequeno e não tem nada tão robusto assim na ciência para a gente ter essa explicação. Vamos manter os cuidados de higiene, lavem as mãos, coloquem suas máscaras, se for amamentar, coloca a máscara, porque a gente ainda não sabe o efeito real disso a longo prazo, essa é a verdade, tá? Então, que mantenham os cuidados de higiene e também do ambiente que esse bebê está. Tá certo. Nós conversamos com a médica epidemiologista Renata Arbex. Doutora, um ótimo trabalho e obrigado por atender a Record News. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Você que está nos assistindo pela TV neste momento, quero te lembrar uma coisa, a nossa programação ao vivo também pode ser acompanhada pelo nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com/recordnews. Você pode inclusive apontar a câmera do seu celular para o código que aparece aí no canto da sua tela. Esse código aqui, sua câmera já vai reconhecer e vai levar você direto para o nosso canal. Se inscreva e fique conectado com a gente. Tem conteúdo exclusivo sobre o coronavírus lá também. Além disso, não esqueça de usar a hashtag Record News para mandar o seu recado nas redes sociais. Enquanto alguns setores estão sendo obrigados a parar, como o comércio, outros não conseguem interromper o funcionamento mesmo com a crise do coronavírus. Entre eles estão os caminhoneiros e frentistas. Eles estão sendo orientados para trabalhar da forma mais segura em meio à pandemia. Nesses dias de atenção redobrada, até as luvas de seu Edivaldo receberam uma limpeza extra com água e sabão. Tudo para proteger a saúde dele e dos motoristas que param no posto. É luva, é mão, é tudo. Com certeza, absoluta. Por que esse cuidado todo? Para se prevenir, né? Seu Josinaldo tinha fama de se preocupar demais com a higiene. Agora, então, nem se fala. A gente limpa diariamente, né? Trabalha com o pessoal e o público que vem de longe aí.
Os motoristas, diariamente a gente está lavando as mãos de luva. Esse cuidado também é tomado pelos caminhoneiros que passam pelo posto. A ordem é se prevenir com água, sabão e álcool. Não está se juntando com muitas pessoas, né? Mantendo contato, só esse tipo de coisa mesmo. Tá lavando a mão, mas Eu acabei de lavar agora ali dentro. não há uma ordem expressa para que os motoristas de caminhão parem as atividades, principalmente aqueles que transportam cargas como combustível. Mas o sindicato que representa essa classe faz o alerta para que os trabalhadores sejam vigilantes com a higiene. Somos uma categoria que infelizmente não pode parar, o segmento de transporte de combustível, carga perigosa, que se parar o combustível, o transporte de combustível, automaticamente todo segmento de transporte, tanto avião, quando carga, transporte de passageiros, enfim, carro de passeio, tudo para. Evitem fazer aglomerações com os colegas, porque essa doença, a gente sabe que é uma doença muito delicada. A orientação também é para evitar áreas com maior incidência da pandemia. E caso sinta algum sintoma, procure ajuda. Procurar um PSF ou algum hospital onde esse motorista esteja mais próximo. Em Minas Gerais, bombeiros suspenderam as buscas por vítimas na área do desastre em Brumadinho. É uma medida para evitar aglomerações e proteger do coronavírus os bombeiros, os funcionários da mineradora e outras pessoas envolvidas no trabalho de resgate. Esta é a primeira vez que as buscas são interrompidas desde o dia da tragédia, no dia 25 de janeiro do ano passado. A determinação é do governo de Minas Gerais, que decretou o estado de calamidade pública. E os trabalhos, que envolvem cerca de 700 pessoas, só serão retomados quando terminar esse período. O desastre em Brumadinho deixou 259 pessoas mortas. 11 continuam desaparecidas. A Itália segue batendo novos e tristes recordes com a epidemia de Covid-19. Apesar dos esforços das autoridades de saúde, os números de contaminados e mortos continuam subindo. A Itália registrou neste sábado um novo recorde de mortes com quase 800 falecimentos. Com isso, o número de óbitos no país pela pandemia do novo coronavírus chegou a quase 5.000 nos últimos 30 dias. As autoridades italianas anunciaram ainda mais novos casos positivos, o que gera bastante preocupação. Os governos das regiões mais afetadas pediram que a presidência imponha restrições mais severas à população. A Itália é o primeiro país em número de mortos pela pandemia de Covid-19. Em seguida vem China e Irã. O novo coronavírus já matou pelo menos 14.000 pessoas em todo o mundo, a maioria na Europa e na Ásia. E falando sobre os casos pelo mundo, a gente conversa agora com a Camila Van Hoom, que vive na Holanda e acompanha de perto toda a situação por lá. Já são mais de 4.000 casos e quase 200 mortes na Holanda. Camila, desde quando você está aí em quarentena e como é que está sendo a sua rotina aí da sua família nesses últimos dias, hein? Então, aqui a gente está em quarentena desde o dia 15 de março. Assim, a partir das 6 horas da tarde do dia 15 de março fechou tudo. Então, a gente está tendo que ficar realmente dentro de casa. As empresas que podem trabalhar de casa estão trabalhando também, as pessoas. Mais ou menos 80% da população pode trabalhar de casa aqui. Então, o supermercado está funcionando normal. E hospitais, o resto está tudo fechado realmente. Camila, me disseram aqui que você está grávida e isso complica mais a situação da quarentena. Como é que está sendo o seu dia a dia por aí? Então, eu estou tomando as mesmas precauções que eu estava tomando antes, como lavar as mãos e sempre higienizar tudo bem, mas eu tenho consulta de rotina todo mês na minha parteira. E aí, o que acontece? Eu tenho que ir sozinha agora. Só as mães estão indo no médico. Não pode mais levar o marido ou o namorado. E é basicamente isso que a gente está fazendo. Evitar ao máximo sair de casa, porque a nossa imunidade é muito baixa. Então, é mais vulnerável realmente. Agora, como é que está a condição do transporte público por aí e a questão dos idosos? Aqui no Brasil tem muitos idosos que estão saindo de casa, apesar da recomendação é que fiquem em casa.
A situação aí na Holanda é parecida com a do Brasil? É bem parecida, na verdade, porque depois que falaram para a gente entrar em quarentena, as pessoas estão saindo cada vez mais de casa. Então, assim, eles acham que indo para as ruas, eles não vão pegar o vírus. Então, eles estão se reunindo na rua, ao invés de ficar dentro de casa. Então, a situação é realmente parecida com o Brasil, sim. Certo. E quais são as recomendações do governo para vocês aí? Existe alguma coisa em especial? Em especial, não. Realmente é o que todo mundo fala em todos os países. Ficar dentro de casa, evitar aglomerações. Muita gente junta, até no supermercado, não é bom ficar. E também, se você tiver algum resfriado ou algum sintoma, fique dentro de casa, porque você não sabe o que é. Se é um simples resfriado ou se é o coronavírus. Então, eles falam para você se manter dentro de casa para, assim, é uma sugestão deles, né, ficar em casa, que eles estão evitando o bloqueio total, né, o bloqueio total de você não pode realmente sair de casa. Mas o governo já se pronunciou e falou que talvez não seja possível não evitar esse bloqueio. Talvez eles só realmente bloqueiem mesmo e você não vai sair de casa mais. Agora, aqui no Brasil, o governo bloqueou essa entrada de estrangeiros, de imigrantes, por via terrestre e via aérea. Aí na Holanda, a gente sabe que na Europa os países são mais próximos. Como é que está a situação na Holanda? Está fechado por aí? O pessoal de fora pode entrar? Quem vem da Itália tem acesso aí? Como é que funciona isso? Olha, está podendo entrar por enquanto, mas eles estão evitando. Assim, só em casos extremos você pode atravessar as fronteiras. Então, por exemplo, tem gente que sai aqui da Holanda querendo comprar alguma coisa na Bélgica, que não tem aqui. Não pode. Se eles pegarem, eles multam. Então, eles estão evitando completamente. E tem voos sendo cancelados também, para cá e para fora. Tá certo. Camila, obrigado pela sua participação, muito boa sorte para você e que tudo dê certo aí nessa quarentena que você está vivendo nesse momento na Holanda, aí com a sua família. Obrigada. Bom, pesquisadores conseguiram medir o tempo que o coronavírus sobrevive no ar, nos papéis, nas maçanetas e nos corrimãos. Por isso, os médicos reforçam a necessidade de lavar bem as mãos e não levá-las ao rosto. Gilson se prepara para mais uma viagem. Depois de 15 anos como motorista de táxi, ele passou a adotar novos costumes. Lenço de papel em mãos e álcool também. Volante, marcha e celular higienizados. Mas não é só isso. O vidro até 2 dedos aberto com ar ligado. Lava a mão com álcool. Alguns ônibus e vans também estão circulando com as janelas abertas, mas nas passarelas, essa não tem jeito. É um sobe e desce com as mãos no corrimão e uma preocupação que não sai da cabeça. A gente está acostumado com o hábito de estar botando a mão em qualquer canto, qualquer lugar, e acaba esquecendo, né? Falta de hábito, é uma situação que nós não estamos acostumados com ela. Tem que vigiar mais. Tem que vigiar mais. Um estudo publicado nos Estados Unidos mostra que depois de um simples espirro, o coronavírus pode durar até 3 horas suspenso no ar em ambientes fechados. O tempo aumenta para 4 horas se ele estiver sobre uma maçaneta ou um corrimão de cobre. Até 24 horas em papel ou papelão. E de 2 a 3 dias se cair em plásticos ou superfícies de aço inox. Não tem como você evitar, às vezes, um corrimão, não tem como você evitar uma maçaneta, não tem como você evitar algo que você tem que segurar num ônibus, num trem. Então é importante que depois que você fizer isso, você lave as mãos. E tente evitar de colocar as mãos no rosto. Então devemos evitar de levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos. Várias empresas montaram esquemas para que os funcionários possam trabalhar de casa durante a quarentena. É o chamado home office. Eles mantêm a produtividade. Centro do Rio. Nas ruas, um número bem menor de pessoas está circulando. Nas empresas, também.
Nesse escritório de contabilidade, os profissionais foram autorizados a trabalhar de casa, o chamado home office. Quando teve a ordem da OMS, né, que transformou a coronavírus em pandemia, a gente já começou a dar start nos trabalhos home office. O sistema permite que os funcionários acessem os computadores da empresa sem sair de casa. A implantação ocorreu antes do coronavírus e agora ajuda a manter em dia a produtividade da empresa. Tem uma coordenadora que ela fica o tempo inteiro monitorando tudo que eles fazem do começo ao fim, e o sistema já dá os times e a produtividade de cada um. A 20 quilômetros do escritório, Verônica cumpre o expediente na sala de casa. Reduzir drasticamente o contato com pessoas, né? Então, basicamente, é minha família aqui, meu marido, meus filhos, minha sobrinha, que entra e sai. E, por enquanto, é isso. É o que nós temos, é o que nós devemos e podemos fazer nesse momento. Nem todas as empresas conseguem liberar os funcionários para trabalhar de casa, mas existem outras medidas preventivas que podem ser tomadas, como as férias coletivas e o isolamento. Segundo especialistas, tudo deve ser ajustado entre empregador e trabalhador para evitar problemas futuros. O que precisa ser feito é um termo aditivo ao contrato de trabalho do empregado. Então lá você vai dizer que o trabalho vai ser desempenhado nas dependências da residência do funcionário e como o desdobramento dessa relação ela precisa acontecer. Então, o aumento no custo da energia elétrica, pelo fato do funcionário estar em casa, o aumento na conta de internet, por exemplo, isso tudo tem que ser determinado antes. Que equipamento que o funcionário vai usar? O equipamento da empresa ou o equipamento dele próprio? Segundo o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, os funcionários que contraírem o coronavírus estão amparados pela lei. A partir do momento que você tem os sintomas da doença, o ideal é que você faça a comunicação imediata ao empregador e se isole. A gente precisa evitar que a gente chegue em estágios tão tristes e críticos quanto outras nações chegaram. E como a gente viu, comércios fechados, bolsas despencando, economia em crise. A pandemia de coronavírus vai muito além de um problema de saúde pública. A economia está sendo duramente afetada e, claro, teremos mais gente desempregada. Quais são os direitos dos trabalhadores nesse momento? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos para um bate-papo Rafael Blólio, que é professor, doutor em Direito do Trabalho e também juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Doutor, boa noite. Vivemos um momento incomum. As regras trabalhistas precisam ser seguidas à risca ou o senhor acredita que pode haver entendimento de que é preciso levar em consideração tudo o que está acontecendo no país? Boa noite, Tiago. É um prazer participar do programa. Agradeço o convite. Bom, nós tivemos uma lei em fevereiro, a número 13979, que estipulou o seguinte: a autoridade poderá determinar isolamento ou quarentena, além de outras medidas necessárias para o combate à pandemia. E o que mais essa lei disse? Ela disse o seguinte, que os dias não trabalhados pelos empregados serão considerados como faltas justificadas. E qual é a leitura, então, que a doutrina faz a partir disso? Que há uma interrupção dos efeitos do contrato de trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que o empregado não trabalha e recebe o salário. Entretanto, é um momento muito importante para que as pessoas, empregados, empregadores, tenham bastante cooperação. O momento exige isso. E existem algumas alternativas que podem ser encontradas aí nesse cenário tão problemático, Tiago. Muita gente se pergunta se podem ser demitidos durante esse período de quarentena. Há alguma garantia de estabilidade nesse período? Estabilidade, garantia de emprego propriamente dita na lei, não. Isso pode, obviamente, ser negociado coletivamente, aquele famoso acordo entre os sindicatos. Mas a gente deve considerar o seguinte, Tiago, se a gente está falando de um momento de problemas financeiros, tanto para o empregador quanto para o empregado, me parece que seja um contrassenso o empregador promover dispensas e ter que arcar com as despesas inerentes a uma rescisão de contrato. Doutor, redução de jornada de trabalho e salário também reduzido, pode nesse momento?
É possível se reduzir jornada e remuneração. Existem alguns caminhos que estão sendo traçados, alternativas. A primeira delas, firme na Constituição Federal, diz que qualquer redução de salário deve ser precedida de negociação coletiva. Isto significa que os sindicatos deverão, então, atuar para o ajuste dessa redução de salário. Essa é uma linha de pensamento. Vem se construindo uma outra forma de se pensar, é o próprio empregador e o empregado fazerem entre eles mesmos um documento para que se seja possível a redução do salário e, consequentemente, a redução da jornada. Obviamente que ainda tudo é muito precoce para a gente ter uma posição exata sobre o tema, são formas que estão sendo construídas em torno da doutrina. Agora, quem trabalha como PJ, pessoa jurídica, prestando serviços para empresas com contrato, pode ter redução ou mudanças em seus contratos? Tiago, PJ, trabalho por meio de PJ, se for um trabalho legítimo entre pessoas jurídicas, já refoge a competência da Justiça do Trabalho, exceto se essa PJ que presta serviços de uma forma fraudulenta, de uma forma irregular, de uma forma ilícita. Mas se for um contrato entre empresas, aí não há que se falar nessa discussão no âmbito puramente seletista do direito do trabalho, porque a prestação é entre empresas contratantes e contratadas. Agora, o pessoal que é contratado, pela CLT, tem muita gente que pergunta: se eu for afastado da empresa, que eu faço parte do grupo de risco, por exemplo, os idosos, quem vai pagar o salário? Isso é um afastamento médico? Como é que funciona isso? Tiago, essa questão também está bem controvertida, porque a gente tem que levar em consideração que o bem maior a ser tutelado é o interesse da coletividade. E quando a gente fala em coletividade, a gente está falando do empregador, do empregado, de pessoas que frequentam também o ambiente de trabalho. Então, isso pode ser acordado entre as próprias partes ou ser dada uma direção diferente em relação ao recebimento de benefícios por meio do INSS. O home office tem sido uma alternativa para muitas empresas seguirem prestando seus serviços, mas para o trabalhador as regras continuam as mesmas, quer dizer, hora extra, jornada de trabalho adicional noturno, horário de almoço, tudo isso fica igual? O teletrabalho está previsto na CLT. Só que para que haja o teletrabalho, ele depende de acordo entre as partes, o que não é o caso, Tiago. No caso, nós temos uma imposição da autoridade para que haja, então, um resguardo de todos e o trabalho em casa se apresenta como uma alternativa. Então, eu posso encarar isso como um teletrabalho propriamente dito da CLT e, nesse caso, segundo a CLT, haverá restrição de direitos, o próprio artigo 62 da CLT fala isso, ou devo encarar como uma modalidade específica de trabalho à distância que foi imposto pela autoridade, não convencionado entre as partes. Então, eu posso encarar dessas duas formas. Agora, mais especificamente sobre o home office ou teletrabalho, como está na legislação, Quem paga pelos custos dessa operação? Energia elétrica, internet, telefonia, quem que paga? A empresa? Tem uma regra no direito de trabalho, é que os riscos da atividade econômica, eles são suportados pelo empregador. É o empregador que deve arcar com todos os riscos necessários à realização do serviço. Agora, pode ser combinado entre as partes, nesse momento, de como isso vai se apresentar. Como que empregado e como que empregador podem, dentro de uma cooperação, chegarem a um denominador comum, para que ninguém seja prejudicado. Afinal, o que nós precisamos nesse momento é superar todo esse período para que as coisas possam voltar o mais breve à normalidade. O senhor avalia que é um momento para todo mundo ceder um pouco, ou o trabalhador tem que lutar para manter todos os seus benefícios, ainda que o empresário não esteja faturando igual a um período comum?
Fortificando o que eu disse, eu entendo que é um momento, sim, de cooperação, de ajuda entre as pessoas. Porque só desse jeito é que teremos melhores condições. Afinal, por mais que seja óbvio isso, sem empregado não tem empregador e sem empregador não tem empregado. É necessária, sim, uma cooperação intensa das partes nesse sentido. Tá certo, nós conversamos agora com o Rafael Brolio, que é professor, doutor em Direito do Trabalho e também juiz do trabalho no Tribunal Regional de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Thiago. Uma boa noite. Olha, o Comitê Olímpico Brasileiro sugere que as Olimpíadas sejam transferidas para o próximo ano. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, estão marcados para começar no dia 24 de julho. Agora vamos para a Vitória, no Espírito Santo, conversar com a Adriana Marques, que vai atualizar para a gente a situação no estado. Adriana, qual a principal preocupação das autoridades por aí, hein? Bom, aqui no Espírito Santo, a principal preocupação do governo capixaba é com as pessoas que insistem em não cumprir a quarentena. Por isso, policiais militares, homens do Corpo de Bombeiros e até do Exército estão nas ruas pedindo que as pessoas fiquem em casa, principalmente os idosos. Eles estão orientando quem está na rua a voltar para casa, a só sair mesmo em caso de extrema necessidade. A partir de amanhã, aqui na Grande Vitória, a frota de ônibus será reduzida. O governo capixaba já estima que tem aí uma queda de 40% no número de passageiros desde quinta-feira para cá. Então, por isso, o governo determinou que os ônibus deixem de circular a partir de amanhã, parcialmente, né? Apenas uma pequena parte da frota vai ser mantida. Muito preocupado também com a situação das pessoas que vão precisar de internação, o governo anunciou que vai comprar mais 150 respiradores artificiais. O governador garantiu que o estado já está em busca desses equipamentos para aparelhar os 2 principais hospitais públicos aqui da Grande Vitória. O governador também falou que está em busca de equipamentos de proteção para os profissionais da saúde que estão envolvidos aí no combate ao coronavírus, para quem está na linha de frente do coronavírus. Ao longo da semana, o governo foi anunciando várias medidas e várias ações para que o estado possa contornar, para que o estado possa aí tentar evitar uma maior disseminação da Covid-19. Então, o governo fez essas medidas, né? Mas a principal recomendação do governo capixaba continua sendo para que as pessoas fiquem em casa. O comércio vai estar fechado por 15 dias, apenas serviços essenciais, farmácias, supermercados e postos de gasolina podem funcionar. Os demais devem ficar fechados. Por enquanto, o que a gente vê aqui são os comerciantes respeitando essa determinação. A FEComércio, que é a Federação do Comércio aqui do Espírito Santo, disse que entende o momento, apesar da gravidade, com a preocupação com o desemprego, com o fechamento de lojas depois da pandemia, entende a situação e vai manter o comércio fechado pelos próximos dias. Então é essa situação aqui do Espírito Santo. Tiago, volta a São Paulo agora com você. Obrigado. O Comitê Olímpico do Brasil divulgou um comunicado defendendo adiamentos dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão marcados para começar dia 24 de julho. O COB sugere que o evento seja disputado na mesma data, mas do ano que vem. Uma das Olimpíadas mais bem preparadas da história. Estádios, quadras e centros esportivos ficaram prontos com meses de antecedência. As 2 últimas das 9 obras construídas serão entregues agora em março. Mas nem os precavidos japoneses poderiam imaginar que o evento do ano seria ameaçado por uma pandemia. Há pouco mais de 4 meses para o início da Olimpíada, as autoridades fazem de tudo para não parar a contagem regressiva, mesmo com eventos preparatórios e de qualificação de atletas sendo cancelados. O coronavírus chegou até ao Comitê Olímpico Japonês, com o vice-presidente da organização confirmando que está com a doença. E a população cada vez mais perde as esperanças de que os Jogos aconteçam na data marcada. Uma pesquisa da agência de notícias Kyodo aponta que 70% dos entrevistados japoneses acreditam que o evento será adiado. O casal de 80 anos prefere que a Olimpíada seja realizada no ano que vem. É um problema de saúde mundial. Temos que fazer a nossa parte, diz o senhor. Especialistas acreditam que seguir com uma competição desse porte em um cenário de pandemia é imprudente.
Mas o Comitê Olímpico Internacional e o governo japonês estão relutantes. Analistas estimam que, caso os Jogos de Tóquio sejam cancelados, o PIB do Japão pode encolher até 1,5% em 2020. Esta japonesa diz que fica triste por causa dos atletas que treinaram tanto para a competição. Para Alessandra Dutra, psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, é um momento delicado. É natural que eles estejam tensos, como toda a sociedade, e um pouco mais preocupados pela incerteza dos Jogos Olímpicos, mas, por um outro lado, é importante que eles estejam também motivados, se mantenham focados e animados, porque eles trabalharam e vêm trabalhando durante 4 anos, vêm se preparando para esse momento tão especial. Mesmo com as incertezas, os atletas continuam a preparação. E quarentena não é desculpa. O ginasta Arthur Nori, medalhista olímpico nos Jogos do Rio em 2016 e que ganhou medalhas de ouro e prata no Pan-Americano de 2019, mostra como treinar em casa. E não pensem que é moleza, não. Olha o desafio de subir as escadas de ponta cabeça com as palmas das mãos. É coisa de atleta mesmo. A decisão dos comitês olímpicos sobre o futuro dos Jogos de Tóquio deve sair só nos próximos meses. Até lá, o jeito vai ser continuar treinando o corpo e a mente em casa. E olha só, a nossa programação ao vivo também pode ser acompanhada pelo nosso canal no YouTube. É só você acessar youtube.com/recordnews. Você também pode apontar a câmera do seu celular para esse código de barras que aparece no canto da sua tela e ele te leva direto para o nosso canal. Se inscreva e fique conectado com a gente. Tem conteúdo exclusivo sobre o coronavírus lá também. Além disso, não esqueça de usar a hashtag RecordNews para mandar o seu recado nas redes sociais. Quarentena, época de isolamento social, todo mundo junto, o tempo todo em casa, também pode gerar alguns conflitos ou agravar alguns quadros de transtorno mental. Para falar um pouco sobre a nossa saúde mental, nós vamos conversar agora com a psicóloga Nayara Mariotto. Nayara, boa noite para você. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, em busca da boa convivência em casa e em tempo de ceder um pouco, em nome da nossa convivência, não é verdade? Como é que a gente tem que lidar com as pessoas dentro de casa nessa época de isolamento social? Eu acredito que agora, mais do que nunca, nós vamos precisar de 2 ingredientes aí que seriam os fundamentais e essenciais para isso tudo que nós estamos vivenciando. Respeito, né? Então, precisamos respeitar a individualidade das pessoas, nós precisamos ter o nosso momento de individualidade dentro de casa e a paciência, porque mal ou bem nós passamos o dia todo trabalhando fora de casa, vendo os nossos familiares mais no período da noite, no período das refeições, então pode ser que agora, né, até com esse nível de ansiedade muito grande das pessoas, acaba ocasionando mais brigas, mais conflitos. Então, acho que as palavrinhas-chave para essa boa convivência agora é respeito e muita paciência. Agora, existem muitas pessoas que gostam de conversar, de falar, de abraçar, de beijar, e nessa época de isolamento social tem que ficar um pouco mais contido. Existe algum exercício, por exemplo, que a pessoa pode fazer dentro de casa para conter essa ansiedade? Muito bem colocado. Agora é um período onde as pessoas elas vão realmente ficar muito ansiosas, elas vão ter mais intolerância, porque a irritabilidade vem. Temos que tomar cuidado também para não ter perigo de as pessoas que já sofrem com algum transtorno, né, seja principalmente o toque. Eu estou muito preocupada com as pessoas que têm toque, que possuem toque, né, aquele toque de contaminação, depressão. Então, assim, agora mais do que nunca, trabalhar a questão do diálogo, né, quando tem que ter o diálogo realmente, porque às vezes eu quero compartilhar com aquele meu familiar, aquela pessoa que está dividindo ali aquele período comigo, algo que eu não estou bem, o que eu estou me sentindo, e eu tenho que entender que essa pessoa ela não tem a obrigação de realmente resolver aquele meu problema. Então, mais do que nunca, nós temos que entender que agora é hora de ter a nossa reconstrução interna, olhar um pouquinho pra gente, né? Tomar cuidado agora em
criar uma rotina, porque mal ou bem todos nós agora fomos interrompidos bruscamente de uma determinada rotina e agora temos sim a obrigação de buscar uma outra rotina dentro de casa, até para nos trazer mais segurança e com isso menos ansiedade. Então essa reconstrução ela tem que vir, tem que ser uma reflexão interna para realmente eu conseguir até dialogar melhor com as pessoas que estão convivendo ali comigo. Agora, falando de quem não consegue ficar parado um minuto, a gente acabou de ver imagens das crianças. Como lidar com elas presas dentro de casa, já que em alguns momentos dá a impressão que a pilha delas nunca acaba, né? Afinal de contas, agora aula suspensa e a gente tem que ficar com as crianças em casa. Como lidar com essa situação? Mais do que nunca, temos que gastar a energia dessa criançada. Vamos colocar atividades lúdicas aí para essas crianças fazerem. Então, brincadeiras como jogos. O que é legal? Trazermos, né, as nossas brincadeiras lá de trás para a atualidade. Então, se você tiver alguma bolinha que dê para fazer ali a simulação de uma bolinha de gude dentro de casa, jogos de tabuleiro, mímica, enfim, né, expressão das emoções, existem várias coisas. Agora é hora de usar a criatividade e realmente gastar essa energia da criançada. Agora, claro que é algo também legal pra gente, né? Porque mal ou bem brincando ali com a criançada, nós temos a tendência também a descarregar a nossa energia e isso também vai fazer bem pra gente. Agora, tem que manter distância também durante as brincadeiras ou nesse momento a gente pode ter contato com as crianças, pegar no colo, abraçar, beijar, como a gente faz normalmente? Eu acho que agora é um momento de que todo o cuidado é necessário, né? É bom, dentro de casa, tendo dentro ali da nossa proteção, estando seguro, acho que um abraço, um beijo não tem problema, mas sim se exceder nisso, né? Saber o momento correto para fazer isso, a forma correta para fazer isso, porque afinal de contas nós estamos falando para os nossos filhos que isso não pode acontecer e de repente a gente vai trazer isso para dentro de casa, a gente vai confundir a cabecinha deles. Então, quanto menos fazer agora, eu acredito que é a melhor solução. Dá para a gente interagir de outras maneiras, fazer outros tipos de brincadeira, para manter esse carinho, esse afeto, sem com necessariamente agora seja com toque. E a gente tem que manter as crianças informadas sobre tudo o que está acontecendo ou não é bom isso para elas? Tem, com certeza tem. Claro que isso vai muito de acordo com a faixa etária, né, dessas crianças, então é legal você levar isso em consideração quando você for conversar com essa criança, explicar de uma forma lúdica, né, e objetiva, porque criança não adianta, se você ficar rodeando, ela não vai entender, você vai confundir a cabecinha dela, então é ser algo mais simples, mais objetivo, de uma forma lúdica, caso você consiga, que é a melhor maneira, explicar para essas crianças, sim, que o que está acontecendo é algo sério, talvez não precisa, dependendo da idade, não precisa entrar em detalhes a respeito de morte, acho que isso talvez não seria algo tão viável, mas essas crianças, elas precisam sim entender um pouquinho do que está acontecendo, até para realmente conseguirem tomar os cuidados necessários ali também e trabalhar isso dentro de casa melhor. Agora, dá para fazer terapia estando em quarentena, em isolamento social? Com certeza. Até antes disso tudo acontecer, o Conselho Federal de Psicologia só autorizava os atendimentos online para aqueles psicólogos que realmente estavam cadastrados e autorizados para fazerem isso, né, legalizados. Agora, ele abriu essa exceção, porque realmente as pessoas estão precisando desse apoio emocional. Nós temos aí várias campanhas onde os psicólogos estão se juntando para poder dar apoio aos médicos, aos enfermeiros, às pessoas da saúde que estão realmente arregaçando as mangas, né, para nos ajudar aí nessa luta. Então, agora mais do que nunca, nós temos aí a opção da psicoterapia online, que é feita via videochamada. É tão eficaz quanto a presencial, só não vamos estar ali naquele contato mais próximo fisicamente falando, né? Mas a eficácia é a mesma. Agora, mais do que nunca, nós temos que fazer isso. E o grande objetivo, na verdade, do Conselho Federal de Psicologia é isso, é conseguir mostrar para as pessoas que nós estamos aqui e vamos conseguir ampará-las. Tá certo, a gente conversou com a psicóloga Nayara Mariotto. Nayara, muito obrigado por esse esclarecimento tão importante para a gente, que agora está entrando nessa época de quarentena, isolamento social, e é muito importante a gente cuidar da nossa mente também, não é?
Com certeza, agora mais do que nunca. É importante entendermos que a questão do distanciamento social é muito diferente do distanciamento físico, que é isso que está confundindo a cabeça das pessoas. Então, gente, vamos lá, temos as redes sociais para isso, temos chamadas de vídeo que dá para ser feito. A questão é, apenas precisamos de um tempo para um distanciamento físico e não social. Então mantenham a proximidade com as pessoas, que isso também vai ajudar a amenizar a ansiedade de vocês. Tá certo, Nayara. Muito obrigado e até uma próxima. Apesar de não existir comprovação científica de que os animais transmitam ou sejam infectados pelo coronavírus, todo cuidado é pouco. A recomendação de especialistas é usar luvas, máscaras, lavar bem as mãos antes e depois de brincar com os pets. Tudo para proteger a nossa saúde e também a do animal. De quarentena em casa, a blogueira Gabriela Pugliese, que foi diagnosticada com coronavírus, postou uma foto com um cachorro. Bichos não pegam corona e posso ficar agarrada, diz a legenda. Com tanta precaução para evitar contaminações, quem tem animais de estimação acaba ficando preocupado. Não existem evidências científicas de que os animais eles podem contrair ou transmitir o Covid-19, mas como é uma doença nova, os estudiosos pedem cautela no contato com os animais de estimação. Logo que os alertas de prevenção começaram, o Matheus mudou a rotina com os cachorros. Antes nós passeávamos 4 vezes por semana com eles, mas agora mudou totalmente, 1 vez por semana, 2 vezes no máximo. O médico veterinário explica que quando o dono não está doente, o passeio é possível, mas as medidas de higiene são importantes. E no retorno que a gente faça uma higienização das patas, do focinho, então a gente pode utilizar aí um lenço umedecido ou limpar rapidamente com água e sabão. Exatamente como o Matheus tem feito toda vez que volta para casa com eles. Para quem vai sair com o cachorro, a orientação é que seja um passeio rápido. Tempo suficiente apenas para que ele faça as necessidades. Além disso, o dono do cachorro deve evitar que ele tenha contato com outros animais, além de estruturas como muros, portões e postes. Se o dono estiver doente, a precaução muda. A recomendação é que se isole de pessoas e dos animais. Em caso de que não é possível fazer esse isolamento, a recomendação é que se proteja com luvas e máscaras durante o contato com o animal e antes e depois do manuseio, que se lave bem as mãos com água e sabão e com álcool, ou faça a higienização com álcool gel. Os veterinários têm orientado ainda que os animais só devem ser levados às clínicas e pet shops em casos de emergência. A gente pede que as pessoas venham mesmo quando o animal estiver precisando de um atendimento veterinário, que venha uma pessoa por atendimento e que se evite que venham pessoas idosas ou que sejam da área de risco. Só para reforçar, mãos muito bem lavadas depois de passear e brincar com os cachorros, como o Matheus tem feito. Eles são crianças, né? Pra gente, nossos filhos, são nossos filhos e a preocupação dobra. Com a crise provocada pelo coronavírus, artistas criaram brincadeiras na internet para distrair as crianças que não podem saírem de casa. O sofá virou pula-pula e a sala um parque de diversões imaginário. Com os 2 filhos em casa, Laura dividiu as tarefas com o marido. Ele segue trabalhando, enquanto ela cuida das atividades domésticas e das crianças. Tem tentado propor algumas brincadeiras mais criativas, mais livres, tentado estimulá-los da forma que é possível, contando história e estando o máximo possível realmente presente junto deles. Para ajudar as famílias que têm crianças em casa, os profissionais que trabalham com o público infantil decidiram criar uma corrente de solidariedade neste período de distanciamento social. Bastou unir talento e tecnologia. Apesar dos contratos de festas de aniversário terem sido cancelados, Lúcio, o tio girafa, não ficou parado. Uma vez por dia, ele entra ao vivo pela internet. A mãozinha para o outro lado assim. Está sendo muito complicado para nós, animadores de festa infantil, passar por um momento onde a gente fazia tantas festas e agora a gente faz 0. E não pode fazer festa, porque não é hora de comemorar. Então, existem pessoas que estão insistindo em fazer festa, mas não é o momento. Os artistas Guto e Marina também doam tempo para divertir a criançada. Cara de que todo mundo vai fazer. É um momento que os pais também vão precisar desse apoio nosso, né?
de ter momentos assim, de encontros, de hora marcada, para que os filhos tenham uma rotina. São opções criadas por brasileiros solidários na crise do coronavírus. É um momento da gente ficar um pouco recluso para depois, quando tudo isso passar, porque vai passar, a gente poder se abraçar e ficar todo mundo juntinho. Pois é, toda distração pela internet com as crianças que precisam ficar dentro de casa é bem-vinda. Essa edição especial do Hora News sobre o coronavírus fica por aqui. Você continua conectado com a gente sempre através das nossas redes sociais e do nosso canal do YouTube. Lá você confere a nossa programação ao vivo, assim como conteúdos exclusivos. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.